Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Astrovisão, esse nosso encontro aqui no canal para falarmos do céu da semana com as dicas astrológicas para os seus negócios e para a sua vida. Se você é novo por aqui, esse é um canal de astrologia com foco na área empresarial, que é a minha área de atuação e especialização. E eu sou Patrícia Ungarelli, especialista em astrologia para negócios, formadora e mentora de novos astrólogos na escola online Harmonizar, onde eu ministro os cursos de formação, o programa de mentoria e treinamento de novos astrólogos, o grupo de previsões, o grupo de supervisão e o curso de especialização em astrologia empresarial. Se você alinhou com essa proposta e com a minha energia, considere se inscrever aqui no canal. Aproveita, já ativa aí o sininho das notificações para ser sempre avisado quando eu subir um vídeo novo. Vem aí uma poderosa lua cheia no signo da sua regência, que é o signo de Caranguejo, signo de Câncer, para potencializar e realizar tudo aquilo que a gente planejou, que a gente começou na lunação em Capricórnio no início desse ciclo, do atual ciclo. A lua, ela vai transitar dessa fase cheia em Caranguejo, que vai acontecer no dia 13 de janeiro, para a fase minguante, a fase final do ciclo, em Escorpião no dia 21 de janeiro, fertilizando todas as ações de expressão, as vendas de produtos e serviços, os lançamentos e as relações interpessoais. Na semana de análise, ela vai percorrer o espaço zodiacal que vai de Caranguejo a Virgem, trazendo energias para motivar, para exibir e mostrar e aperfeiçoar empreendimentos e projetos. A semana, ela traz excelentes aspectos, iniciando aí com o trígono de Marte e Netuno, com o Sol Urano, ótimas oportunidades de Mercúrio sexto Saturno e Vênus, com o Sol sexto Netuno, mas também, e aí pode anotar, pessoal, pede uma máxima atenção e cuidado, porque vamos ter quadratura de Vênus, Júpiter, é aquele famoso aspecto de atenção, e também a oposição de Sol Marte. Quer saber sobre tudo isso? Esse é o conteúdo da Astrovisão de hoje, com informações astrológicas importantes e relevantes para o período de 13 a 18 de janeiro. E para saber sobre todas essas dicas que eu preparei aqui para você, fica comigo até o final desse vídeo e já compartilha com aquele amigo, aquela amiga que você sabe que também vai gostar de ficar por dentro do céu da semana. Então, pessoal, sejam aí todos muito bem-vindos a mais uma Astrovisão e vamos trabalhar. Bom, pessoal, então vamos só relembrar aqui como é que funciona, porque tem sempre gente nova chegando e já quero deixar meu agradecimento para você que está chegando agora, que está caindo de paraquedas aqui no canal, que não sabe do que se trata. Então, como eu falei no começo, sim, é um canal aqui de astrologia com esse foco na área empresarial, minha área de atuação, minha área de especialização. E temos sempre uma abordagem bastante prática. O objetivo é sempre trazer informações que possam te auxiliar a decidir e escolher melhor as suas ações e estratégias na sua vida e nos seus negócios. Esse é sempre foi e sempre será o objetivo aqui da Astrovisão, desse trabalho que já vai aí para mais de 8 anos nesse formato aqui. Bom, a gente tem aí algumas dinâmicas e já recomendo para você sempre trazer aqui uma agenda, um planner, um caderno para você ir anotando e de preferência traga já para cá também, quando você assistir, traga já as suas ideias com relação ao que você quer fazer ao longo da semana que a gente analisa. Então já traga aí o seu planejamento. A gente está sempre adiantado, portanto, fazemos a astrovisão de quinta-feira, estamos sempre falando da semana que ainda vai entrar, justamente para dar esse tempo para você poder trazer aquilo que você já está imaginando, planeando para a próxima semana. Então, traga para a sua astrovisão a hora que você assistir e, de preferência, já coloque aí na sua agenda assistir às quintas-feiras, que é quando a gente faz, justamente para você poder ter essa antivisão e poder já colocar na sua agenda datas, dias e ideias que você vai tendo ao longo aqui do nosso trabalho da astrovisão, porque você pode ter insights enquanto eu estou falando, enquanto eu estou te dando essas dicas. E tendo esses insights, o objetivo é que você anote, que você documente essas ideias que você está tendo, porque é justamente para te auxiliar
no desenvolvimento do seu negócio, das suas coisas, das suas ideias, das suas escolhas e decisões. Então, faz o teste, veja como é que funciona para você, como é que você, como é que acontece para você a astrovisão e deixa aí seu comentário, porque isso é muito importante, inclusive sugestão e ideias que você tenha para aprimorar e melhorar o meu trabalho aqui com você. Outra coisa muito importante é você entrar no meu grupo VIP, o WhatsApp. Então, também estou deixando aqui o link na descrição aqui do vídeo. Eu sempre deixo bem no início aqui das informações, eu sempre deixo alguma informação a mais quando eu faço aqui, coloco aqui o vídeo da Astrovisão. Então, olhe sempre na descrição aqui do vídeo, porque sempre tem alguma informação a mais, alguma dica, alguma informação. Eu sempre deixo, além das informações que eu falo, eu deixo escrito alguma coisa para você. Então, olhe lá, porque no início dessa descrição eu também já deixo o link para você ingressar gratuitamente nesse grupo geral, é um grupo geral VIP, que é justamente o local onde eu reúno todo mundo que me acompanha, seja aqui no canal do YouTube, seja no Instagram, seja nas outras redes. Eu concentro todo mundo ali naquele canal, naquele grupo WhatsApp, justamente para ficar mais fácil a nossa comunicação, e lá também você acompanha as minhas atividades, os lançamentos de cursos. Quem está lá realmente recebe vantagens especiais, porque é lá que eu faço pré-lançamentos. Então, antes de lançar, é lá que eu falo, é lá que as pessoas têm essas vantagens, portanto, sempre com desconto, sempre com dicas interessantes. Então, vai para lá, que é lá também que você pode deixar sua pergunta, pode interagir diretamente comigo. Então, entra lá, que é um grupo bem legal. Bom, recomendações agora, vamos ao nosso trabalho, que é, primeiramente, fazer o nosso resuminho. Fazemos um resuminho toda vez que vamos começar a astrovisão, antes de já iniciar com as informações que vão ali do dia 13 ao dia 18, que é a próxima semana, semana de análise. Vamos fazer o nosso resuminho, que é justamente da quinta até domingo, é o nosso trabalho de resumir. É justamente para você poder compreender a questão do movimento, isso é super importante para a gente compreender essa questão de movimentação. Estamos sempre falando de fases lunares, estamos falando desses aspectos de movimentação planetária, e as coisas no céu não acontecem no liga-desliga, como eu sempre falo. É importante repetir, a gente aprende por repetição. Aliás, isso é metodologia de curso. Se você vem estudar comigo, você vai ver que é dessa forma que a gente aprende, que a gente fixa. Ah, mas eu vou falar sempre a mesma coisa. Então, é dessa maneira que você vai aprender, fixar, repetir, entender que quanto mais você estuda e repete, mais aquilo vai fixando. Então, tenha sempre em mente, quando você for buscar conteúdos na internet, seja aqui, seja em qualquer outro lugar, que não existe o liga-desliga. Então, não existe o aspecto acontecendo hoje, amanhã ele não existe mais no céu. Estamos falando de movimento, portanto, os movimentos vão se intensificando, depois eles vão se diluindo, não é? Os ângulos vão se dissolvendo ali no céu por causa da velocidade dos astros. Enfim, explicações técnicas, mas é importante você saber, porque isso impacta na sua decisão. Exatamente, impacta na sua decisão e na sua escolha de datas, de melhores momentos que você vai decidir fazer suas coisas. Então, lembra que eu estou sempre falando aqui do colorido, da energia da semana. Então, temos uma energia e eu faço isso no começo da astrovisão. No meu resuminho do início aqui, eu vou sempre dar esse colorido. Então, temos aspectos bem positivos no início dessa semana, no meio da semana, temos ao longo da semana aspectos interessantes e temos o desafio, o grande desafio. E é sobre tudo isso que consiste essa astrovisão. Toda semana vai ter os desafios e as coisas positivas. E é dessa interpretação e, portanto, da análise do contexto inteiro, portanto, estamos fazendo sempre uma síntese que a gente tem que extrair as informações e não de aspectos só isolados, porque dessa forma a gente não tem a informação correta. A gente tem aspectos isolados e não é assim que o céu funciona. Então isso é importante você saber, senão a gente fica preso a uma coisa que está no céu e no céu não é assim. Então vamos sempre entender e fazer a nossa mente trabalhar. É essa a proposta também aqui da astrovisão. A sua mente tem que trabalhar juntando as coisas. Eu estou aqui como um canal de ajuda para você, te orientando nessa junção de pedacinhos aí, ou dos aspectos todos, numa visão sistêmica, numa visão holística,
tá bom? Te orientando nesse processo, te ajudando a fazer isso, que é também o que eu faço com os meus alunos o tempo todo, tá bom? Mas você tem a sua parte, que é justamente se esforçar nesse processo, tá? Lembrando sempre isso. Não tem nada isolado que determine, que defina as coisas dentro da astrologia. Aliás, não tem nada mesmo na astrologia que está lá no céu que defina as coisas na sua vida. Também já pega essa informação aí, tá, gente? Nada que está no céu é determinante e define para você coisas, tá bom? O que define coisas na sua vida é o que você faz das coisas que você aprende e, portanto, como você escolhe, como você decide, como você aprende, como você se desenvolve, como você usa o seu autoconhecimento para as suas coisas e para a sua vida. E, lógico, dentro da sua condição de ser, do seu ser integral. Você tem uma personalidade, uma energia, um mapa astral. Então, tudo isso impacta nas suas decisões. Quanto mais autoconhecimento, melhor você vai trabalhar com as suas potencialidades. Mas nada que está no céu determina a sua vida, tá bom? O céu não determina, ele inclina. Isso é a nossa máxima frase aqui de regras da astrologia, tá? Uma lei aí máxima que a gente tem. Tudo bem? Importante. Já escreve isso sempre aí na sua agenda, no seu caderno, porque tem muita desinformação e às vezes fica essa ideia por aí na internet. Ah, tá no céu, então é isso, vai acontecer tal coisa. Não, não funciona assim, tá bom? Então vamos lá. Vamos à nossa informação do resuminho. Nosso resuminho, e a gente tem aí 9, 10, 11 e 12, nesses últimos 4 dias aí da semana passada, a gente tem aqueles aspectos que já iniciamos a semana com eles, vibrando, atuando, potencializando, que é justamente o aspecto de Marte e Netuno e de Sol, Urano. Então temos o aspecto de Marte e Netuno no domingo, então, é sim, no final aí do nosso resumo, já iniciando a semana, então, Marte e Netuno, que é um aspecto, falei bastante dele na astrovisão da semana passada. Recomendo que você assista, porque eu falei bastante desse aspecto. Vai lá, porque acho que tem informação importante, relevante para você nesse sentido, do Marte e Netuno, mas é um aspecto de fluência de movimentos e de iniciativa, um aspecto muito poderoso com relação ao nosso empreendedorismo, inclusive a questão mesmo da ação, da iniciativa, de fluir com os nossos movimentos, desde que a gente tenha um propósito maior, desde que não seja movimento só mecânico, desde que a gente tenha alguma causa para agir e desde que a gente esteja alinhado com essa espiritualidade, com esta causa, com este propósito maior. Se a gente estiver nesse alinhamento, as ações elas tomam uma velocidade e uma força muito grande de chegar naquilo que a gente imaginou ou sonhou. Isso é muito legal, porque é outro aspecto que potencializa o feeling, potencializa a gente sentir, perceber e agir conforme estamos sentindo, percebendo. Então, isso é um aspecto forte de feeling, a gente usa muito feeling para os nossos negócios. Você usa para o seu e para a sua vida profissional? Conta para mim. Quanto você usa da sua intuição ou fica achando que é maluco? Então, gente, não fica achando que você é maluco, começa a usar mais o que você pensa, o que você sente, o que você percebe, porque por aí é um caminho de sabedoria e de conhecimento também. Muitas vezes aí em consultas, eu percebo quanto as pessoas deixam de lado essa sabedoria para seguir conselhos ou às vezes o sistemão aí que tem aí para dizer o que temos que fazer. Às vezes você tem que dizer, não vou fazer nada disso e vou fazer o que eu estou sentindo e sim, percebendo. Seguindo isso, as coisas vão dar mais certo. A tendência de dar mais certo. Por que será? Então, a gente precisa, às vezes, só de coragem para seguir o que a gente pensa e sente e percebe. Coragem é uma questão de Marte. Marte, Trígono, Netuno é a coragem de agir com esta fé, com esta percepção, com essa sensibilidade. Então, acho que é um aspecto bem legal para ativar mesmo e potencializar esse feeling e fazer você acreditar nesse sonho. Mas não é só acreditar e ficar só sonhando, é agir em busca dele. Não é Marte, é ação, energia, iniciativa, tá bom? E depois o Sol, Trigono, Urano, que é uma semana que temos todo um colorido mesmo. Deixei essa dica bônus na semana passada, foi a dica bônus da semana passada, que é uma semana inteira com esse colorido de criatividade, originalidade, com essa questão ligada muito à nossa singularidade. Então, é momento e é uma semana para você se perguntar e até mostrar, não é só se perguntar, lembrando que a gente está numa semana de
lua cheia, já vou falar bastante aí da lua cheia, da fase, mas é uma semana para mostrar suas diferenças, mostrar aquilo que você faz e ninguém faz desta forma, ou até buscar dentro de você esses talentos, porque todo mundo tem, a gente só não, às vezes não procura, ou não busca um trabalho aí mais interno de autoconhecimento, e, portanto, acha que não tem, e acha só que os outros têm, mas você não. Então, é buscar essa autenticidade, essa singularidade, essa individualidade e colocar isso para fora, expressando isso na sua vida profissional, no seu negócio ou na sua vida mesmo. Então, estamos falando de Sol, Trígono, Urano, um aspecto poderoso de criatividade, um aspecto poderoso dessa originalidade. Então, não é uma semana para a gente ficar mostrando o que a gente faz de igual. É uma semana para mostrar o que você faz de diferente, mesmo que isso seja algo que as pessoas à sua volta nem gostem tanto. Aliás, se não gostarem muito, melhor ainda, porque é aí que tem mais características uranianas, que é uma característica de rebeldia, de ser algo disruptivo, de ser algo que está fora do padrão. Aí tem mais característica ainda de Urano. Hora de pôr para fora aquilo que está fora do padrão, aquilo que você rompeu, aquele padrão que você não vive mais, aquela diferença que você resolveu assumir. Esse é o momento, tá bom? É uma semana muito forte para isso, muito boa. E aí vamos para a lua cheia, né? A fase de lua cheia, praticamente a semana inteira. Então, iniciamos a semana nessa força e nessa fase de lua cheia, que é uma lua cheia bem poderosa, ou seja, uma lua cheia auspiciosa, uma lua cheia forte, porque ela está acontecendo no signo de regência dela, no signo de Caranguejo, o signo que ela está domiciliada ali, lua rege esse signo. Então, é uma semana muito forte nos assuntos que têm a ver com a fase de lua cheia. O que que a lua cheia nos ensina? Ensina que é o momento de expressar, momento então de expor, mostrar, promover. E no mundo aqui dos nossos negócios, é o melhor momento mesmo de vender, de mostrar, de expor, de lançar, né, de expressar, de exibir, de promover. Então, as ações ligadas às vendas, sempre numa lua cheia, são mais favoráveis do que numa lua minguante. Lógico, vamos lá entender as coisas. Lógico que não quer dizer que a gente então não vende nada na lua minguante. Gente, os negócios acontecem todos os dias do ano, o tempo todo. Não existe isso de não vender aqui, não vender ali. O que a gente fala aqui de ser mais propício é que você pode intencionalmente criar estratégias no seu planejamento intencionalmente. O que que significa isso? Sabendo com antecedência, você pode criar ações específicas com intenção em momentos que estão mais propícios para aquilo dar um resultado melhor. É isso que a gente fala aqui, tá bom? Não significa que é um impeditivo. Ah, lua minguante eu não vou vender. Não é isso. Mas se tem uma energia melhor em determinados momentos, por que não utilizar? Por que não testar? Por que não experimentar? Essa é a proposta. Então, uma lua cheia no signo de regência dela, uma lua poderosa para fazer as ações lunares. As ações lunares envolvem fertilizar, envolve nutrir, envolve de fato motivar. Então, a gente está com uma energia muito boa de motivação, de nutrição e nutrir a sua própria emoção. Olha que interessante. A sua própria emoção. Se alimentar de você mesmo, se alimentar das suas propostas internas, da sua própria energia, primeiramente, para depois alimentar seu negócio, alimentar suas ações e sim depois mostrar isso para as pessoas de interesse. Significa para os seus clientes, para o seu mundo, para a sua rede de contato, para aquelas pessoas que você quer mostrar aquilo que você faz. Isso se a gente estiver falando objetivamente do seu trabalho, do seu negócio. Outra coisa legal é mostrar, no caso de estar buscando uma promoção, por exemplo, essa é aquela semana boa, é a lua. Depois eu vou falar dos desafios, porque os desafios vêm para exatamente dar uma desafiada em tudo que eu estou falando agora. Mas vamos primeiro ver qual o bom aspecto, para depois entender como a gente vai lidar com esse desafio, certo? Esse desafio, esse bom aspecto, então, dessa lua cheia, traz para nós uma força maior de, primeiro, dessa autopromoção, porque você está motivado a mostrar, vamos agora juntar coisas, mostrar diferenças, mostrar sua iniciativa. Então, no caso de uma promoção dentro de um trabalho, ótimo momento, porque é um momento onde as pessoas que precisam ver, portanto, hierarquia, seu chefe, certo? Seu gerente, seu diretor,
estão mais propícios para ver, porque as coisas estão mais reveladas, as coisas estão mais à mostra, isso que a lua cheia sempre nos diz, as coisas estão meio à flor da pele, e você está numa energia positiva para expressar essas diferenças. Então, uma promoção onde essas energias são favoráveis, ótimo momento, em vez de ficar lá no quartinho escuro, não é momento de ficar em quartinho escuro nenhum, é um momento de chegar, mostrar, falar e realmente buscar, ou seja, usar a sua iniciativa. Vamos juntar tudo: Marte, Trígono, Netuno, Sol, Trígono, Urano, Lua cheia no signo de Caranguejo, a semana inteira, potência máxima para mostrar com coragem aquilo que você imagina, que você sonha, buscar essa promoção, buscar com diferenciação, não é? E fertilizar essas relações. Então, momento também de nutrir essas relações interpessoais dentro dos seus negócios. Afinal de contas, o tempo todo a gente está se relacionando. Então, é você com os seus pares, é você com os seus clientes, é você com os seus liderados, é você com o seu líder, o tempo todo. E a gente precisa nutrir essas relações, se a gente quiser perdurar com os nossos negócios. Porque negócio, ninguém faz isso sozinho. Se a gente quiser ter sempre cliente, a gente tem que estar sempre nutrindo. Nutrindo o seu banco de dados, nutrindo os seus grupos. Você tem grupos? Se você tem grupos, vai lá conversar com as pessoas, nutrir, passar informação, dizer que você tem um grupo. Falando em grupo, pessoal, eu tenho um grupo, então vai lá se inscrever no nosso grupo, tá aí na descrição do vídeo, tá bom? É isso, gente, é falar. Não adianta a gente ter receio de vender. Eu vejo muita gente reclamar sobre esse processo. Vou fazer aqui também, vou desabafar aqui com vocês. Muita gente falando isso, reclamando um pouco. Ah, mas a pessoa vai vender. Pessoal, a gente está trabalhando, né? Então, estamos usando redes aqui para colocar conteúdos gratuitos, e faço isso com todo amor e carinho, sempre há anos, né? Conteúdo todo gratuito, mas eu trabalho, assim como milhares de outras pessoas, a gente trabalha. Então, em algum momento do nosso conteúdo gratuito, acontece o momento de ofertar algo, de dizer para as pessoas que eu tenho este trabalho, de dizer para as pessoas que temos esse grupo, ou de dizer para as pessoas que temos esse curso, fazemos isso, fazemos aquilo, e ofertar. Oferta. Já vou falar disso porque tem o desafio com este assunto. Por isso que eu estou falando disso e estou desabafando aqui. Então, pessoal, a gente tem que parar de ter esse receio. Na rede social a pessoa vem. Tudo tem que ter um equilíbrio. Não adianta ter uma rede também só para colocar venda, 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 que as pessoas saturam. Mas também não adianta, se você trabalha com essa rede, você nunca também ofertar algo, porque esse é o seu trabalho. Então, a gente não pode ter esse receio também todo de ofertar coisas e vender, porque a gente não pode ter vergonha do que a gente faz. E se você tem vergonha de vender, você vai ter vergonha do que você faz. Eu tenho muito orgulho do que eu faço e faço com muito amor. Não posso ter vergonha do que eu faço. Assim você também não. Então, se você é estudante, está pensando em trabalhar com astrologia, já começa a aprender isso, gente, que nosso campo aí de astrologia tem muito desses problemas e vemos isso o tempo todo. Dificuldade em cobrar, dificuldade em falar que vende, dificuldade em tudo isso. Eu estou falando do meu meio, mas eu já vi essas dificuldades em outros meios profissionais também. Mas eu falo aqui do meu, né, da onde eu estou, do meu campo profissional. No meu campo profissional, isso é difícil. E muitos alunos passam por esse problema. Então, vamos já entender que se estamos trabalhando, nada, né? Qual é o problema de você dizer que faz? Faço mapa, faço consulta, faço atendimento, tudo isso é um trabalho, é uma profissão. E você também tem a sua profissão. Então, precisamos em algum momento dizer que fazemos isso. E isso é o marketing. É assim que a gente vai, numa lua cheia, usar corretamente a energia para usar a energia da exposição para dizer, no momento de exposição, que você faz aquilo. Entende que esse é o momento alinhado com o céu, não é o tempo todo, mas é uma semana propícia para fazer. No entanto, gente, por que que eu falei tudo isso? Porque e o desafio já é na terça-feira, tudo isso que eu falei até agora são as energias do domingo e da segunda. Vocês verem como é que a gente já inicia a semana com essa força total, dos aspectos bem positivos e já com a lua cheia. Mas na terça-feira, que é o dia 14 de janeiro, e é o dia que a gente está com a lua no signo de Leão, aliás, a gente tem terça e quarta,
tá bom? A Lua no signo de Leão. E anota aí que eu já vou falar algo também sobre a Lua em Leão. Anota aí, pra eu também não esquecer. Terça e quarta, tá bom? 14 e 15 de janeiro. Temos a Lua em Leão. Mas nesses 2 dias, ou seja, o miolo da semana, é bem no meio da semana, por isso que acaba por ser um desafio, e desafio aí forte. A gente tem o aspecto que fala um pouco da temática que eu falei agora há pouco. Vênus quadratura Júpiter é um desafio sobre a questão de valor, sobre a questão de precificação, sobre a questão de alto valor, sobre o assunto de vendas, sobre esses problemas todos que estão envolvidos com o exercício da venda e com os erros de avaliação. Numa lua cheia, um momento muito importante para você se perguntar se isso passa no seu negócio, se isso passa por você. Se você tem, sendo estudante de astrologia no caso, vou falar direto para você, se você é estudante de astrologia ou já é recém-formado ou pretende trabalhar com astrologia, como é que está dentro de você essa temática? Sobre cobrar a sua consulta, sobre o que cobrar, como fazer esse processo. E o que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre o dinheiro, o que você pensa sobre valor, o que você pensa sobre tudo isso, porque isso tem a ver com esse desafio Vênus quadrado Júpiter, que às vezes é uma dificuldade que às vezes bloqueia e impede a sua prosperidade. Bloqueia e impede você de atrair boas oportunidades. E quando às vezes você atrai as boas oportunidades, por existir essas dificuldades, você descarta ou você negligencia as boas oportunidades, ou por não se sentir merecedor, ou por achar que é demais, ou por achar que é de menos, de qualquer forma, é uma dificuldade. Na parte mais prática, muitas vezes isso é um erro de avaliação. Então, a gente não sabe se coloca um preço, fica um preço mais em cima, mais acima, mais abaixo, então precifica de forma errada e isso causa resultados que a gente não gosta, né? Resultados não tão legais, ou seja, não vende como a gente gostaria, certo? Então, problemas de precificação, erros de avaliação, erros de julgamento. Então, a gente vai julgar uma situação, a gente não consegue julgar direito aquilo, logo, vamos decidir errado. Se a gente julga de forma incorreta, a gente toma decisões também equivocadas. Então, Vênus-Júpiter, gente, é um planeta que está muito associado a todo o processo de vendas, numa semana que é propícia para vendas. Por isso que é máxima atenção com os nossos processos de vendas, tá bom? Por um outro lado, é uma semana propícia para o assunto vendas, por causa da lua cheia, porque é uma lua de revelação, é uma lua que deixa à mostra. Revelação no sentido de mostrar, deixar tudo à mostra, não dá para esconder mais nada e nem dá para ficar planejando mais nada, tá? Tá tudo ali, expresso, tudo à mostra, certo? Estando tudo à mostra, a gente também pode deixar à mostra, e por isso que é um processo sempre de lua cheia. Toda vez que a gente está numa lua cheia, é sempre bom no trabalho interior a gente entender os problemas que a gente tem, porque eles ficam à mostra. Os problemas de relacionamento, eles ficam à mostra. E a gente começa a se curar a partir do momento que as coisas estão à mostra. Enquanto elas estão escondidas, a gente nem sabe que tem, e às vezes até sabe que tem, mas não acha. Tá escondido. Mas quando as coisas vêm à tona, o problema aparece, mais chance de briga, mais chance de conflito, mas também mais chance de resolução, porque o problema veio à tona, o problema se revelou. Então, uma lua cheia com Vênus quadrado do Júpiter, que tal fazer essa pergunta agora, que ainda não chegou a semana? Porque aí, quando vier a semana, isso vem para fora. Se você tem essa dificuldade, provavelmente ela virá. E aí, vindo, você consegue, então, compreender melhor o que fazer, como fazer para trabalhar isso. Porque a gente precisa ter uma boa relação com a questão do valor, não é só preço, mas a questão do valor, para poder depois, no seu negócio, saber precificar, não ter vergonha de cobrar a sua consulta, o seu atendimento. Não estamos aqui fazendo um trabalho caritativo, é um trabalho remunerado, lógico, é o seu trabalho, sua profissão, como qualquer outra. Então, isso tudo precisa ser agora pensado, avaliado. Para quando essas coisas vêm à tona, tipo um aspecto desse, você trabalha melhor. Isso daí. Num sentido assim mais prático no negócio, tem que tomar cuidado sim com esses processos de vendas, porque a gente está sujeito a esses erros de avaliação, tá bom? E, de certa forma, criar muita expectativa
e depois não ter o resultado que a gente é, esperou, né? Há excessos de expectativa. Por isso, fazer um erro de avaliação. Então, a gente coloca ali um número, acha que vai vender X, mas não fez uma avaliação correta. E aí não vende aquilo que achou que ia vender, certo? Ou se não, já conta com o resultado da venda, ou já se compromete o dinheiro antes de vender. Sabe a história de já passar o seu cartão 30 parcelas? Mas você nem vendeu ainda, você já está contando com o dinheiro. E já está gastando esse dinheiro. É isso, tá bom? Você não vendeu, você não ganhou, mas você já está gastando o dinheiro que você está pensando que ainda vai ganhar. Já está gastando agora. E ainda já está parcelando para poder ficar em dívida por bastante tempo. Então é isso, os excessos, tá bom? Excessos das coisas. Então, excessos de gasto. Então, em termos de práticos e de negócio, isso também pode dar um desafio de gastar muito. E por impulso, tá, gente? Então, uma lua cheia também traz a impulsividade, aquilo que transborda, o copinho transbordando, a gente está com menos paciência, é sempre uma fase mais propícia para transbordar copinho de emoções, tá bom? Emoções à flor da pele. Eu entendo sempre que quando a gente está numa lua cheia no signo dela, fica melhor esse processo. A gente está com um pouco mais de ponderação do que quando acontece a lua cheia nos outros signos. Porque no signo dela, ela está domiciliada. Ela está no signo dela, né? Então ela está confortável no melhor signo que ela poderia estar para estar em casa. Ela está em casa, tá? Então, mas é uma lua cheia, ou seja, a fase é cheia. A fase traz informações sobre esse processo, tá bom? No dia seguinte, pessoal, tá ainda com a Lua em Leão, então lembrando, ela está em Leão na terça e na quarta. Na terça, o aspecto de Vênus quadrado Júpiter. Na quarta, o aspecto de Sol oposto a Marte. Então, se Vênus quadrado Júpiter já traz a tendência a excessos, a impulsividade da Lua cheia, a impulsividade da Lua em Leão, a questão egóica, mais ego, né? Então a gente ter certezas, vou agir, vou fazer o financiamento ali, porque sim, já vou ganhar, aquela questão de uma autoconfiança, um erro de avaliação. Estou autoconfiante, mas eu não analisei os fatos. Eu não fiz uma análise coerente, eu não julguei direito a situação e já tenho certezas totais de tudo, já vou agir. Uma Lua em Leão, Vênus quadratura Júpiter. No dia seguinte, piorou um pouco. Sol oposto a Marte. Então, mais impulsividade, uma iniciativa que pode estar sendo tomada por uma questão mesmo de autoridade, de ego. Ah, eu quero porque quero, tem que ser assim porque é assim. Não analisei direito os fatos, não olhei direito, mas é assim que eu quero. Então, fica uma coisa muito autoritária. Logo, a gente tem tendências a conflitos interpessoais por causa da tendência de tomada de decisões muito egoístas, muito individualistas, muito autoritárias. Percebem que o miolo da semana está desafiador? Então, vamos tomar cuidado com este miolo da semana, porque existe um excesso de energia. Então, lógico que se a gente precisa de energia, temos, mas é uma energia em desafio, em quadratura e em oposição. Então, tomando cuidado com isso. E já no final, então, indo para o final da semana, aí voltam os bons aspectos que eu falei lá no comecinho. Então, aí temos Sol, sextil Netuno na sexta-feira, que já mudou a lua, já temos uma lua em Virgem, então muda bastante a qualidade lunar. Um Sol sextil Netuno traz uma condição mais de tranquilidade. Podemos juntar agora com aquele início da semana, Marte, Trígono, Netuno, certo? Lembram disso? Aquele começo da semana onde a gente age, inicia coisas alinhado com a nossa percepção, com o nosso feeling, com aquela causa ou com aquela conexão com esse algo maior. O Sol sexto Netuno é uma vontade sendo exercida alinhada com isso. Então, o início da semana e o final da semana trazem um alinhamento, tá? São energias parecidas ali. Finalizamos então a semana e aí já passamos para o domingo mesmo e já entra com a dica bônus, com aquele outro ótimo aspecto. E aí você que é produtor de conteúdo, produtora de conteúdo, ou tem amiguinhos aí que fazem isso, aqui todos nós somos no canal, né? Sempre nos canais aí no YouTube, em todas as redes sociais, a gente tem que produzir conteúdo, então estamos sempre produzindo. Pronto, vem o aspecto que é o favorável, um aspecto muito bom mesmo, tá? Que traz oportunidades de disciplinar a nossa mente, de trazer uma paciência, uma organização
na sua linha de raciocínio. Mercúrio sextil Saturno, Mercúrio sextil Vênus é um aspecto favorável para tudo que a gente vai utilizar no sentido mercuriano. Então, o intelecto, a mente, as ideias, organizar ideias, fazer reunião, por exemplo, com esses aspectos, tende a dar um resultado muito melhor, porque as pessoas vão estar mais organizadas mentalmente. Então, em vez de ser uma reunião caótica que não se chega a lugar nenhum, só ficar falando, falando, falando horas, uma reunião com esses aspectos, a tendência de resultados mais produtivos, resultados mais favoráveis e ideias melhores. Ideias que têm mais materialidade. Não são ideias assim utópicas, ideias com senso de realidade. Então, Mercúrio e Saturno, ideias que podem ser materializadas, concretizadas. Portanto, acaba sendo muito produtivo, aspecto de muita produtividade. A mente alinhada com a capacidade de estruturação. Então, as suas ideias e a materialização delas. A paciência, né, e a linha de raciocínio coerente, certo? Cartesiana, organizada, não é bagunçado. Então, as pessoas também compreendem. A tendência de ser compreendido pelos outros aumenta, que a gente não pode só comunicar, a gente tem que, não adianta falar, tem que comunicar. Só falar não adianta, se eu estou falando aqui, você não está entendendo nada, não estou comunicando, né? Não adianta nada. Então, esse aspecto, ele favorece que você que está me ouvindo compreenda mesmo o que eu estou falando. Então, favorece quem está comunicando, também favorece quem está ouvindo, porque é Mercúrio. Mercúrio é um planeta que rege todo o processo de comunicação. Dentro dos negócios é a parte também comercial. Então, entra documentação, entra contratos, entra a parte também de escrita, de tudo, tudo que é de propostas, tudo que tem a parte escrita, e-mails, escrever, por exemplo. Então, esses aspectos, eles facilitam a comunicação escrita mais do que o audiovisual. Então, um bom momento a partir do domingo, portanto, a partir do dia 19 de janeiro, já entra a dica bônus. Isso já é a dica bônus para outra semana. Entra uma semana propícia para os copywriters. Cadê os copywriters da vida aí? Aproveitem, pessoal, porque é um aspecto positivo para a escrita, né? Pessoal que escreve aí e que cria legendas, textos, roteiros, aspecto favorável. E Mercúrio com Vênus, oportunidade dessa parte toda de negociações, de vendas, de relacionamento, favorece a comunicação com o cliente, o entendimento das pessoas, então favorece todo o processo de relacionamento e de vendas. Mercúrio e Vênus. No dia 19 também a gente tem o ingresso do Sol no signo de Aquário. Então vai terminar, última semana agora, da trajetória do Sol no signo de Capricórnio, então, última trajetória do mês inteiro, para ele ingressar num novo signo, mudando toda a qualidade do mês. Já vai ser informação para a próxima astrovisão, mas já anotem aí que a gente vai ter no dia 19 o ingresso do Sol em Aquário. Tendência, então, da próxima semana é já ter um impulso de velocidade, de aceleração, de inovação. Então, vai ser momento lá na frente, mas anotem isso, de buscar inovação, buscar ideias diferenciadas. A gente vai ter uma degustação dessa história aí no início da semana que vem, com o aspecto de Sol-Urano. Então, quando eu falei de buscar mostrar diferenças, buscar originalidade, Sol com Urano, já é uma prévia, já é uma degustação para o mês inteiro do Sol em Aquário. Durante o mês todo ali da trajetória do Sol no signo de Aquário, a gente está propício para fazer essas coisas. Portanto, projeto de marketing, pessoal, é agora. Começa a buscar, comece a ir atrás, começa a prospectar, começa a pensar em fazer isso e visualizar o seu futuro, o seu ano inteiro. Momento ótimo para buscar as novidades, buscar as coisas diferentes que você quer fazer ao longo do ano. E também momento ótimo para ter insights. Por isso que eu falei, pega aí um caderninho e já começa a anotar tudo que você tiver de ideia. Porque essas ideias pode parecer agora algo muito difícil de alcançar, mas pode ser que sejam as ideias que vão dar certo ao longo do ano. Então, não deixa só na cabeça, anota, né? Fixa isso, porque são seus insights e eles podem ser muito poderosos nessa semana. Então, não deixa escapar isso. E agora, gente, vamos fazer o que eu faço sempre com vocês, que é mostrar o mapa dessa lua cheia, que foi o que a gente falou hoje. Então, vamos lá. Mapa da lua cheia, eu tiro sempre as casas, tá, gente? Eu tiro porque a gente está falando
só do céu, né? Eu não vou colocar para o lugar, lógico que vocês estão vendo que é São Paulo, mas eu não vou colocar casas, porque a minha intenção aqui, meu objetivo é a gente entender o que está no céu, independente de é casa um, casa 2, não, que isso é determinado pelo local, tá bom? Então a gente tem, o que que eu falei? Falei dos aspectos de desafio. Então vamos colocar e vamos mostrar esses aspectos para vocês. E antes, né, antes de mostrar esses aspectos, quero só mostrar o que que é a lua cheia para vocês. Para quem não sabe, muita gente já sabe, tá, gente? Mas tem sempre gente nova, e aí é muito importante a gente visualizar o que que é no desenho, no gráfico. O gráfico é a representação, então o mapa astrológico é sempre uma fotografia do que está no céu, e o que a gente tem numa lua cheia é sempre o Sol em oposição, ou seja, 180 graus com a Lua. É isso que é uma lua cheia. Então, quando a gente tem a lua nova, é sempre a junção dos dois, Sol junto com a Lua. A Lua anda, é o astro mais rápido. Quando a gente tem a Lua crescente, que foi a semana passada, a gente tem a Lua já no signo de Carneiro, onde ela aconteceu aqui, fazendo os 90 graus. Aí ela vai andar mais um pouco e vai chegar no signo dela, signo de Caranguejo, esse símbolo aqui, e aí ela vai ficar em oposição ao Sol. Quando isso acontece, pronto, temos aí a lua cheia no céu. Mas junto com essa lua cheia, que ela não está sozinha, ela tem a oposição de Marte e Plutão, que é uma oposição que vem acontecendo desde o final do ano. É um desafio bastante forte, Marte e Plutão. Quando acontece isso no céu, existe uma tendência, e a gente viu acontecer isso no final do ano. Aliás, eu vi bastante matéria. Vou colocar essa matéria no nosso grupo do WhatsApp. Vou colocar lá e lá a gente vai debater, tá bom, gente? Então vamos para lá. Vocês estão assistindo, vão lá, ingressem nesse grupo que a gente vai fazer um debate desse aspecto, tá bom? De Marte e Plutão. Por quê? Porque aconteceram muitas coisas no final do ano, em muitos locais. Tivemos aí uns ataques fortes aí, terroristas aí em alguns locais do mundo, em mercados de Natal. Foi um negócio bem complicado. É uma tendência de Marte oposição a Plutão. E essa tendência já está no céu, não é que vai ser agora na lua cheia, já está no céu, já está acontecendo, mas agora com a lua cheia vai ficar em cima disso. Então, essa lua cheia aí, gente, apesar do lado positivo dela, por estar no signo dela, por ter bons aspectos ao longo da semana, é uma lua cheia de atenção com essas questões onde existe, vamos dizer assim, o passivo para isso. Então, se a pessoa já tem uma tendência a surtar, não é? Já tem uma tendência de problemas, desequilíbrios, por exemplo, psiquiátricos, psicológicos, essa lua cheia é uma lua potente para transbordar o copo. Entende o que que é um passivo? Passivo é quando a pessoa já existe, quando um local já existe a tendência para um excesso de violência, sim, essa lua cheia traz uma tendência maior, ou seja, potencializa aquilo que já é natural para aquela situação, não é? Agora, se você não é uma pessoa que tem essa tendência, isso pode ser um incômodo, pode ser uma tendência de você ficar um pouco mais irritado, mas lógico que não vai ser a tendência de você surtar, entendem? Como é que a gente precisa lidar com a informação? Porque senão fica uma informação que parece que o que está no céu acontece igual para todo mundo e não é verdade. Não é verdade. Então, o que está no céu é uma tendência e a forma como isso acontece em vários locais do mundo e para você é individual. Isso a gente precisa analisar, isso é diferenciado, não é? Então, não adianta falar que só porque está no céu, em todos os lugares vai acontecer, então, um problema. Não é assim. Mas a gente precisa entender. Por isso que, quando a gente estuda astrologia, se você é a pessoa que estuda, não só aplica na sua vida e nos seus negócios, mas você também é um estudante, não adianta só estudar astrologia. Astrologia é um campo multidisciplinar. A gente estuda várias outras coisas, várias outras coisas. Então a gente tem que estudar história, tem que estudar, hoje em dia, geopolítica, não tem outro jeito, tem que estudar o que está acontecendo no mundo. Você não pode ficar alienado na sua bolha. A gente vive nas bolhas hoje, mas você não pode se você quer trabalhar com isso. Você tem que saber o que está acontecendo no mundo, porque a gente precisa entender como esses efeitos astrológicos estão impactando o mundo. Como a gente vai. Porque é assim que a gente aprende. Senão a gente não sai do livro, gente. E o livro está lá, o livro está lá. Nós precisamos entender como é que funciona fora do livro. Tá bom, gente? Como funciona fora do livro.
Então, a gente tem que estudar as coisas que estão acontecendo. E lá no grupo, então, do WhatsApp, a gente vai falar sobre isso. Eu vou colocar lá a matéria, preciso achar a matéria agora, mas vou colocar lá sobre isso e a gente vai discutir um pouco essas questões, tá bom? Porque sim, aconteceu bastante coisa aí no final do ano. Vários acidentes também, então não sei se vocês acompanharam, mas aconteceram coisas. Infelizmente, isso é uma tendência, sim, desse aspecto Marte-Plutão, porque é um excesso de energia muito radical. E como a gente está falando também de dois astros que tendem a questões também de violência e às vezes de agressividade, locais, por exemplo, que já têm uma tendência, ou indivíduos e pessoas que já naturalmente são assim, ou buscam isso internamente, ou já têm uma tendência de viver isso, é um gatilho, né, gente? É um grande gatilho para isso vir à tona. E a lua cheia revela, portanto, uma lua cheia de revelação de situações assim conflituosas. Por isso, vamos tomar cuidado. Se você sabe disso, não entre em conflito, gente. Não briga, entendeu? Tenta segurar um pouquinho. Usa toda essa energia para outra coisa, para algo mais construtivo. Porque qualquer briga que aconteça numa energia dessa, a tendência é não ser uma briguinha, é ser uma briga de proporções bem grandes. Então, para quê? De repente, não é? Vamos ter esse pensamento, para quê? Porque uma coisinha pequena pode se tornar uma coisa muito grande, profunda e radical. E romper, realmente, energia drástica, energia que pode romper. Isso pode ser levada também aos nossos negócios, por isso que a gente tem que tomar cuidado também, né? Algum conflito, quantos conflitos acontecem que às vezes a empresa acaba levando aí um processo, um problema por falta de flexibilidade ali para lidar com o cliente ou lidar com um problema interno, um problema interpessoal que acontece coisas enormes e prejuízos, não é? Não é prejuízos? Então, às vezes é uma coisa mínima que poderia ter sido evitada, mas a gente não evita e acontece um tumulto ali. É esse tipo de energia. Então, vamos prestar atenção e usar de forma mais coerente a energia, apesar de não ser tão fácil, mas a gente, sabendo antes, tem mais condições de agir. Sabendo antes, a gente tem mais consciência. Tendo mais consciência, a gente consegue controlar melhor as nossas ações. O céu não, mas as nossas ações sim. Então, é isso, gente. Certo? Excelente semana para vocês, excelentes negócios para vocês aí nessa semana e a gente se vê na próxima Astrovisão. E aí, gostou das dicas? Então me ajude deixando o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais dicas como essas. Assim você me ajuda e fica por dentro de tudo que está acontecendo no céu e que vai influenciar na sua vida e nos seus negócios.